Pronto. Olá, pessoal. Tudo bom? Vamos falar hoje, então, de orientação a objeto, especificamente usando Python. Deixa eu, então, dividir minha tela aqui. Pronto. Acho que vocês estão começando a ver aí a tela, né? Então, o grande princípio da orientação a objetos, né, contrapondo a programação mais histórica, funcional ou imperativa, que tem um foco muito mais em dar um passo a passo para a máquina executar, né? A orientação a objetos procura ter uma visão mais humana da programação, né? E tem um outro benefício. Vamos ver esse benefício de maneira clara aqui. Criar aqui um primeiro colaboratório, né? Está carregando aqui. Dá um nome qualquer. Então, se a gente tem a função, por exemplo, para imprimir nome e sobrenome, né? Tudo junto, né? Então, a função imprime nome e sobrenome. Então, ele recebe o nome, recebe o sobrenome e ele vai lá e imprime, né? Ou seja, um passo a passo que fica fácil aí para a máquina, né? Nome e sobrenome. Se eu quiser usar essa função, né? Aí eu vou criar meus dados, né? Eu vou ter um nome Luiz, um sobrenome Bosa. Aí eu posso usar, né? Posso fazer um imprime nome e sobrenome, passando o nome como parâmetro e o sobrenome. Certo? Tá aí, ok. Como a gente está acostumado, né? Qual o grande ponto aqui? É que as estruturas, né? E a estrutura que a gente usou aqui foi muito simples, né? Foi só as variáveis de nome e sobrenome. Isso aqui poderia estar num vetor, qualquer que fosse a estrutura, né? Mas a gente tem lá a estrutura e a gente criou nossas funções, né? Nossos passos da máquina para fazer imprimir. Então, qual é o primeiro ponto? O primeiro ponto é isso, a questão de estruturar em passo a passo, em funções, é muito boa para a máquina, porque ela sabe executar muito bem uma sequência de passos de maneira rápida. Para o humano, talvez não tanto, né? A gente está muito mais acostumado a pensar em entidades, né? Objetos do mundo, né? Você pensa numa faculdade, tem lá aluno, turmas, matrícula, né? E mais do que isso, as entidades, que é mais natural para o humano, ela é mais estável, né? Pensa ainda no exemplo de faculdade, essas entidades não mudam tanto, né? Sempre existe aluno, sempre existe professor, sempre existe matéria, sempre existe matrícula. Agora, as funções, né, os comportamentos tendem a mudar mais, porque lá estão as regras do negócio. Então, a regra do negócio, por exemplo, para calcular nota final, né? Um determinado semestre pode ser nota de corte 7, outro no momento virar 6, os pesos de determinadas provas mudar, né? Isso é mais natural de mudar. Então, essas funções mudam mais. Então, se você cria um programa todo centrado em função, toda hora que você vai dar manutenção, você está mexendo no cerne do programa, que tem um risco maior de dar um problema, tá? Então, esse é um dos grandes focos da orientação a objetos, né? Então, na orientação a objeto, a gente tem a ideia de objeto, né? Então, cada objeto condensa as duas coisas, a ideia de estado e comportamento. Então, no mesmo elemento tem lá os valores, né? Ou seja, tem lá o nome, pegando um exemplo aqui de um professor, né? Tem o nome, a matrícula, a data de nascimento, a disciplina, e tem também, né, esse é o estado dele, né? E tem também o comportamento, né? Então, tem também o comportamento. O comportamento são as operações que ele consegue fazer, né? Lançar nota, preparar aula, corrigir prova, são os comportamentos que ele consegue executar. E também todo objeto tem identidade, né? Tem alguma coisa que identifica aquela professora, aquele professor unicamente, né? Um objeto específico. E quando a gente vai programar, você não vai programar objeto por objeto, professor, professor, aluno por aluno. Você vai programar a categoria geral. Você vai descrever a classe dos professores, né?
Então, todo conjunto de objetos que tem características em comum é descrito numa única classe. Aí a classe, por sua vez, tem atributos, operações, relacionamentos entre classes e principalmente semântica, tem significado. Não adianta você programar e criar uma classe que tem lá um monte de variável, um monte de operação, mas não representa nada no mundo real. E aí os objetos vão ser instâncias da classe, vão ser casos específicos da classe. Você cria uma classe geral professor, que tem lá matrícula, nome, data de nascimento, etc., algumas operações. Quando você cria uma instância daquela classe, né, aí você fala, ok, essa instância, esse objeto é do professor Luiz, né, e tem lá as informações do Luiz. Né? Então, uma classe vai ter os atributos, né, que vão ser justamente as variáveis que vão servir para guardar os valores que descrevem o estado do objeto. Né? Então, aqui eu estou pegando uma classe de estudante, que tem nome, endereço, identidade, data de nascimento. Quando eu vou criar a instância, criar o objeto Joãozinho, né? Então, o Joãozinho vai ter lá o nome dele, né? João da Silva, endereço, rua tal, identidade 38, 14, 27, data de nascimento tal, e assim por diante. E as classes têm operações, que é justamente a programação das funções que vão descrever os comportamentos que os objetos podem fazer. Tá? Aí a gente vai falar já desses princípios, que é muito importante, mas antes vamos voltar lá ao nosso programinha. Vamos criar nosso primeiro programa, nossa primeira classe, né? Que de novo a gente programa primariamente as classes. Como é que a gente faz aqui no Python? Você fala classe, sei lá, por exemplo, pessoa. E aí, como eu falei, ela vai ter atributos e operações, né? Então, vamos pensar aqui, juntando esses dois atributos aqui de nome e sobrenome e a operação imprime, tudo no elemento só, tudo na classe pessoa. Então, existe uma operação especial, que é a operação de inicialização, é o construtor, né? Então, ela tem um nome pré-definido, é assim, init. Toda operação vai receber como primeiro parâmetro self, que é uma referência para o próprio objeto, e aí vem os parâmetros dessa função. Para inicialização, a gente precisa de um nome e de um sobrenome. Recebeu aquilo, a gente vai fazer self, né? O nome do atributo que a gente quer utilizar, né? Então, o nome recebe esse n que foi passado como parâmetro da inicialização. O outro atributo que eu quero, um atributo chamado sobrenome, recebe o s, né? E fechou. Temos nossa classe temos a parte de atributos da classe pronta. E aí a gente quer a operação, né? Vai definir aqui uma função dentro da classe que vai ser uma operação. Então vamos definir imprime sobrenome, que recebe nome e sobrenome, né? Ou, quer dizer, recebe nada agora, né? Não precisa mais receber nada, porque ele já tem tudo embutido no próprio objeto. Então ele simplesmente vai chegar aqui, ó, e vai fazer print, e de novo, toda a função tem que lembrar de dizer que o primeiro parâmetro é self. Ele vai imprimir self, o nome, e self, sobrenome. Certo? Aqui botar um espacinho entre os nomes. Tranquilos? Vamos usar? Aí para usar precisa criar instâncias, né? Então eu só fazer assim, ó, pessoa, né? E vou passar o nome e o sobrenome. Quando eu instanciar ela, ela devolve a identidade. Eu preciso guardar essa identidade em algum lugar. Aí eu vou criar uma variávelzinha chamada Luiz. Poderia ser qualquer coisa, né? Fazer aqui uma outra pessoa, o João. Certo? E aí, de posse desses objetos, agora eu consigo fazer operações nele. Ó. Tem o Luiz, imprime sobrenome. Mesma coisa para o João.
Ah, tá desalinhado aqui, né? Essa questão do pai tá tudo alinhado certinho. Para entender que isso é uma operação da classe. Certo? Tá lá. Tá joia, pessoal? A gente vai dar uma parada aqui e volta para falar das propriedades, né, dos princípios, dos pilares da orientação a objeto. Até já.